Graças e paz, irmãos. Amém. Que bom estar aqui com os irmãos. Mais uma vez nos deu o Senhor a oportunidade de estarmos juntos nesse lugar. Esse lugar que nós chamamos casa de oração. Amém. Nesse lugar tem ordenado o Senhor as suas bênçãos sobre nós. E por isso estamos felizes com o Senhor. Eu quero iniciar compartilhando de que eu gostaria muito de unir a minha oração com a tua nesse momento, em prol do nosso irmão e pastor Antônio, pastor lá da Ômega, né? Os irmãos conhecem o Ministério Ômega? O pastor perdeu sua esposa hoje, né? Eu gostaria de orar com os irmãos, a fim de que o Senhor console pelo seu espírito a família, né? O coração do pastor e todos os familiares, né? Gostaria que você ficasse de pé. A palavra diz assim, que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Missionária Patrícia, né? Foi uma mulher de Deus, cooperadora do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que assim, conforme a sua palavra, esteja com ela no seio de Abraão. Amém? E que o seu Espírito console a cada um dos familiares. Pai Santo, nós te louvamos, agradecidos ao Senhor pelos feitos que o Senhor tem operado em nós. O Senhor tem dado para nós a oportunidade de convivermos juntos nesse tempo. Mas sabemos que somos do Senhor. Tudo é teu, Senhor, tudo pertence a ti. E há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E nós queremos louvá-lo e bendizê-lo. Ó Pai, felizes no Senhor também no tempo do luto. Que seja o Senhor bendito e glorificado, pois tudo é teu e volta para ti. Pedimos, visita nossos irmãos, nossos amados. Visita a igreja ali, local. Coração do teu filho ali, pastor Antônio, dos seus familiares, filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Somente o teu consolo, ó Pai, sustenta. Por isso clamamos ao Senhor no nome santo de Jesus, que esteja com eles nesse momento. Assim oramos, agradecido que somos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. Não há palavras que possam consolar, a não ser a presença do Senhor, né? A presença do Espírito do Senhor no nosso coração. Grande é o Senhor, muito digno de louvor e adoração em todo o tempo. Amém? Se falou aqui um pouquinho a respeito dos Salmos, e muito já foi dito sobre ele, mas eu gostaria de fazer um lembrete, né? Que o Senhor conhece os seus. O Senhor te conhece. Amém? Você pode compartilhar isso com quem está ao teu lado? O Senhor conhece você? Aleluia. Glória a Deus. Nada passa desapercebido do Senhor. O Salmo disse assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E habitar, né? Habitar é diferente de visitar, né? Habitar, nós estamos ali todo dia. De manhã, repousamos ali, dormimos ali, despertamos ali. Isso é habitar, né? Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Em meio às alegrias e em meio às tristezas também. Amém? Deus conhece aquele que habita em sua casa. E Deus conhece aquele que visita a sua casa. Você sabe quem visita a sua casa, irmão? Você sabe quem visita a sua casa? Tenho certeza que você sabe também quem habita lá, né? O Senhor também sabe. O Senhor também conhece quem habita em sua casa. E aquele que habita na casa do Senhor, a sua sombra descansa. A sua sombra espera com alegria. Amém? Nós estamos aí no mês de dezembro, chegando a próxima data que se celebra o Natal.
o nascimento de Cristo Jesus, o Senhor. No entanto, não há como não falar dele, não há como falar de Jesus, principalmente nas proximidades. O púlpito é o lugar onde devemos falar dele, somente dele. E eu quero compartilhar com você um texto que está no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos falar um pouquinho do Senhor, e uma das coisas que está no coração do Senhor, uma das coisas que é pertinente a Ele em relação a nós. Evangelho de João, capítulo 10, versículo número 14, traz para nós uma realidade. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas. O Senhor conhece as suas ovelhas. O Senhor conhece você, irmão. Amém, irmã? O Senhor te conhece. Aleluia. E das minhas sou conhecido. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Diz ainda o Senhor: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida às ovelhas, pelas ovelhas. Ainda tenho outras, você pode repetir isso comigo? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Feche seus olhos. Tu és soberano, Senhor, Pai Santo, glorioso. A Ti, Jesus, rendemos graças. A Ti buscamos, e só em Ti esperamos, só em Ti confiamos. Não há Deus fora da Tua presença. Só Tu és Senhor dos senhores e Rei dos reis. A Ti, ó Pai, louvamos. A Ti só, pois não há Deus fora de Ti. Fica conosco, toma o Teu lugar. Esta casa é Tua, Teu é o altar, e Tua é a palavra, Teu é o Espírito. Tu que nos sonda e conhece, fala conosco, Senhor, aquilo que nós temos necessidade de ouvir. Queremos conhecê-lo, assim como o Senhor nos conhece. Bendito seja o Senhor, não só agora, mas para sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Apaga esta para mim, por favor. Isto. Amém. Louvado seja o Senhor. Esta é a mensagem a compartilhar com a igreja, a compartilhar com os irmãos. Que, por incrível que possa parecer para muitos, Jesus te conhece e te conhece bem. Esta é a fé que nos move, esta fé que nos faz perseverar, que nos faz caminhar. Saber que o Senhor nos conhece a fundo, no íntimo. Você sabe disso, né? Pergunta isso para o seu irmão: você sabe disso, que Jesus te conhece? Jesus te sonda? Aleluia. Essa é uma certeza que precisa estar no meu e no teu coração, a fim de que qualquer que seja os acontecimentos que nos venham sobre nós, que nos venham alcançar, nós estejamos descansados nele, na sombra, debaixo das asas do Onipotente. Quer seja na hora da festa, ou quer seja também na hora do luto. Isso nos traz segurança, saber que Ele conhece as nossas fraquezas e conhece também as nossas limitações. O Senhor sabe bem quem você é. Eu gostaria de levar você lá para Naum, já no profeta, onde ele diz assim, capítulo 1, versículo 7 de Naum: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia.
Ele conhece os que confiam nele. Essa ideia de conhecimento, a palavra conhecimento sugere você mergulhar na intimidade de alguém. Você só conhece alguém de fato quando você mergulha na intimidade dele ou mergulha na intimidade dela. Esse é o chamado que o Senhor tem para mim e para você. Que venhamos a conhecê-lo assim como Ele nos conhece, no mais profundo, lá no íntimo da nossa alma, do nosso espírito. Portanto, eu queria e quero que você nessa noite se sinta agraciado por isso. Agraciado que o Senhor te conhece. E sabendo que Ele te conhece, não podemos fugir dEle. Não podemos se mascarar diante dEle. Não podemos fingir que não somos quem somos, porque Ele nos conhece. Sabe quem eu sou? Sabe quem você é? Sabe até onde eu posso ir? Sabe o que Ele pode contar? O Senhor sabe todas as coisas. Por saber todas as coisas, Ele continua trabalhando, lapidando em mim e você, transformando o meu e o teu coração, para que venhamos a ser a imagem, a sua imagem e a sua semelhança. Se você se lembra do texto, ele disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Oh, glória! Há uma relação aí, há uma relação profunda nessa ideia de conhecimento, porque através de conhecermos ao Senhor, através de sabermos quem Ele é e de nos posicionarmos nesse relacionamento íntimo que Ele nos chama, é aí que as pessoas vão olhar para nós e vão conhecê-lo. As pessoas conhecem Jesus através de você, irmão, através das minhas ovelhas sou conhecido. Nós podemos até trocar em vez das nas minhas ovelhas sou conhecido. Você percebe isso? O quão profundo é esse chamado? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Este é o meu e o teu chamado, e é disso que eu quero fazer lembrar hoje. Fazer lembrar neste que é dias em que nos aproximamos aí de um cerimonial que celebra aí o nascimento do Senhor. Para isso Ele nasceu, para isso Ele veio, para que eu e você tivéssemos oportunidade de conhecê-lo no mais profundo, em toda a sua intimidade. Alguns diziam para o Senhor assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, queremos conhecer o Pai, mostra-nos Ele para nós. E o Senhor disse: há tanto tempo estou convosco, há tanto tempo você está caminhando comigo, há tanto tempo eu estou falando com você, há tanto tempo eu estou me revelando com você, e você não me conhece? Quem conhece a mim, conhece ao Pai. Oh, glória! Das minhas ovelhas sou conhecido. Por Jesus conhecemos o Pai, e por mim e por você conhecem a Jesus. Entende isso? Oh, glória! Bendito é o Senhor. Jesus, Ele é conhecido por nós. Quando o Senhor diz que nos conhece e me conhece, conhece a você, Ele conhece pelo nome, Ele sabe quantos cabelos, quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Jesus nos conhece no profundo. Em João 3, 10:3, ele diz assim: Evangelho de João 10:3. Eu sou o que te conhece. Eu sou aquele que te sonda.
Eu sou aquele que sabe cada detalhe seu. Sei o teu nome. A este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. O Senhor me conhece pelo nome, o Senhor te conhece pelo nome, e nos chama e nos leva para fora, nos traz, nos tira de dentro desta escravidão, desta redoma que nos acorrenta no mal e no pecado, e nos leva para fora. Nos leva a fim de que eu e você venhamos a ter vida e vida em abundância. Chama você pelo nome, irmão. Chama você pelo nome, irmã. Chama você que nos ouve hoje pelo seu nome. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, me conheça. Sou humilde e manso de coração. Entrarei por mim e saireis, encontrareis pastagens, descanso. O Senhor convida cada um de nós a conhecê-lo assim como Ele nos conhece. Aleluia. O Senhor quer conhecer a mim e a você num relacionamento íntimo. 10:14, voltando nele, diz assim: não há maneira mais gloriosa de conhecer alguém do que ser conhecido através dele ou através dela. Esta é uma intimidade profunda. Em 10:14 diz assim, mais uma vez, retomando: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Essa relação de conhecer a nós e de que através de que eu e você o conheça, possamos ser conhecidos dos outros, fazê-lo conhecido para os outros. Só pode revelar alguém aquele que é íntimo com ele. Só pode revelar a pessoa aquele que a conhece no profundo. E é esta a proposta que o Senhor faz sempre para mim e para você. Este é o propósito pelo qual Ele veio, pelo propósito pelo qual Ele nasceu, para que eu e você o conheçamos, e conhecendo o seu coração, conhecendo a sua obra, oh glória, tivéssemos a oportunidade de recebê-lo, de entendê-lo, de aceitá-lo e de abandonar todas as outras coisas por amor que Ele nos tem oferecido. Natal, Jesus entronizado no meio de nós, desejoso de nos conhecer e de se fazer conhecer através de nós. Bendito é o Senhor. Talvez você possa dizer: eu conheço o Senhor. Talvez eu possa dizer: eu conheço o Senhor. E o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que você o conhece, que você o busca. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele fala aos Coríntios 8:3, ele diz assim, que se alguém ama a Deus, 1 de Coríntios 8:3, glória a Jesus. Mas se alguém ama a Deus, esse é... Você ama Jesus? Você ama a Deus, irmão? Amém? Você já entendeu quem Ele é? Você já entendeu a sua obra por amor de você? Você já entendeu qual era o seu destino? E Jesus veio e pagou o preço por você? Você já entendeu o tamanho desse amor? Você já entendeu as promessas que Ele tem por você? Você já entendeu que o caminho é Ele, que Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai por Ele, ninguém vai ao Pai senão por Ele? Ninguém volta para o reino, irmão, senão por meio de Jesus o Cristo, o Senhor. Por isso, Senhor, reconhece o meu amor e o seu amor. Se nós cremos em Deus, o amor dele está em nós. E amar a Deus significa andar nos seus caminhos, obedecer aquilo que Ele nos tem mandado, ordenado. Aquele que me ama, ouve a minha voz, disse o Senhor.
Maravilhoso é o amor de Deus por nós. Maravilhoso é o amor de Deus por você. Jesus é tremendo. Jesus é maravilhoso. Oh, glória. Sabe, irmãos, o meu coração e o seu coração é sondado sempre, a fim de que venhamos a perceber se estamos nele e ele em nós. Profeta Jeremias 17, versículo 10 diz assim: essa relação de um amor profundo e íntimo que o Senhor propõe para nós, diz: eu sou o Senhor e esquadrinho o coração e provo os pensamentos e sei, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas mãos. Sabe, irmãos, o Senhor sonda o meu e o teu coração, nada podemos esconder dele. É um relacionamento tão íntimo e profundo que o Senhor quer estabelecer comigo e com você, que mesmo que eu ainda não o conheça em toda a sua plenitude e extensão, Ele me conhece. E Ele esquadrinha o meu coração, a minha intenção, a sua intenção. Ele conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza. Por isso Ele trabalha, por isso Ele fala aí, aonde deve, aonde dói. Porque é aí que Ele deseja, aleluia, promover mudança. É aí que Ele deseja te trazer para mais perto. É aí que Ele vê que vão conhecer você, vão conhecê-lo através de você. Quando você se alinhar com Ele, quando você tiver o seu coração, fizer as suas obras. E olha que Ele disse que obras maiores farão. Se nós estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, pediremos tudo o que quisermos e nos será feito. Tudo o que pedimos em nome do Senhor, o Pai nos fará, nos concederá. Você entende esse relacionamento que o Senhor quer ter com você? Por isso Jesus nasceu, por isso Jesus veio. Por isso Jesus, conhecendo a mim e a você, propõe mudança, a fim de que eu e você se tornem a sua imagem e a sua semelhança. Sabe, irmãos, dá uma olhada à sua volta. Muitas ovelhas estão nesse lugar, nesse aprisco, mas muitas ovelhas o Senhor deseja agregar. Muitas ovelhas o Senhor deseja que o conheçam também, assim como você passou a conhecê-lo. E é através de você, das minhas ovelhas serei conhecido. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente vai passando os dias, vai caminhando de forma que algo fica meio que no ar, meio suspenso, um relacionamento meio estranho. E o apóstolo Paulo fala sobre isso quando escreve aos Gálatas. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto. Gálatas 4, 8 e 9, ele diz assim: mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, você pode repetir comigo? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Sabe, conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, revelamos o Senhor para as pessoas, somos conhecidos dEle, conhecemos a Ele, somos conhecidos dEle. Como podemos então virar as costas para Ele, ou para o seu reino, ou para a sua obra, ou para os seus planos, para os seus sonhos, para o seu reino, para a sua casa? Como podemos voltar de novo a um estado anterior ao nosso encontro com Ele? Uma vez que encontramos com Ele, a nossa vida não mais é igual, nunca mais será a mesma. Por isso que esse relacionamento é tremendo.
E quando entendemos que nesse relacionamento há um propósito, aí então faz com que a gente deseje cada vez mais mergulhar mais profundo, se tornar parecido com Ele. Quando olham para você, quando têm olhado para você, têm visto Jesus em ti? Quando ouvem você, têm ouvido Jesus? Sério, irmão? Sério, irmã? Examinai, pois, o homem a si mesmo. Essa é a proposta de Jesus ter nascido. Salvar a mim, salvar a você, nos tirar para fora. Nós não pertencemos mais a esse mundo, você não pertence mais a esse mundo. Você é cidadão dos céus, irmão. Você é cidadão dos céus. Quando nós não praticamos, não servimos mais as coisas, os rudimentos de outrora, o mundo nos odeia. Porque vem a imagem do Senhor em nós. Sabem quem Ele é. Já ouviram falar dEle, mas não tem relacionamento com Ele. Igual você tem. Jesus ama você e o Espírito do Senhor habita em ti. Você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Você está sendo preparada e lapidada pelo Senhor a cada momento. Você está sendo batizada no fogo, para que naquele dia você ouça a sua voz e ouça o seu nome, Ele chamar você pelo nome. Vinde a mim, bendita de meu Pai. Vinde a mim, bendito de meu Pai. Oh glória. Esta é a proposta para mim e para você. Jeremias 23, 24 diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Desse relacionamento não dá para fugir, irmãos. Ele conhece e sonda. Ele já te achou. Amém? Você foi achado do Senhor. E Ele diz para mim e para você que se nós o buscarmos de todo o coração, Ele diz: vocês me acharão, serei achado de vós, diz o Senhor. Se vocês me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Esse relacionamento é íntimo, contato direto, sem intercessores, é você e Ele. E as pessoas, as ovelhas, conhecerão o Senhor através de você. Você revelará o Senhor. Essa é a minha proposta. Essa é a tua proposta. Proposta de sermos ovelhas do Senhor. De revelarmos a sua imagem e a sua semelhança. Atravessarmos o ano, chegarmos neste dia e nessa data, sem termos isso no nosso coração, concreto, bem estabelecido, bem claro, perde o sentido do Natal, perde o sentido do nascimento do Senhor, se Ele não viver em mim, se Ele não viver em você. Oh glória. Amós 9:3 diz assim: Amós 9:3. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Para onde fugiremos nós da presença do Senhor? Da onde fugiremos nós desse relacionamento agora que Ele nos conhece? Eu conheço as minhas ovelhas, e aí chamo pelo nome. Beth, Otávio,
Geraldo, Senilda, Udi, Arthur, Hudson, Juliana, Michele, Cidinha, Joel. Eu os conheço. Sei quem vocês são. Para onde fugirão da minha presença? Eu conheço você pelo nome e sei os planos que tenho para você. Planos de paz e não de mal. Esperança e futuro. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Invocai ao Senhor, que é grandioso em perdoar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansar na sua presença, descansar no caminho com Ele, lado a lado. Oh glória! 2 de Timóteo 2,19. O Senhor tem um fundamento, é a pedra de esquina. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Não tem outro propósito senão em que você o conheça e que você seja conhecido por Ele. E fica tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, irmãos, aparta-te da iniquidade e passa a revelar ao Senhor no seu assentar e no seu levantar, na sua entrada e na sua saída, nas obras que realiza as suas mãos, nas palavras que saem dos seus lábios. Passam a vê-lo em você, passam a ouvi-lo em você, passam a desejá-lo em você. Evangelho de João 10, versículo 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também convém agregar estas, e elas ouvirão a voz, a minha voz, e haverá um rebanho e haverá um pastor. Elas precisam ouvir a voz do Senhor através de você, irmão, através de você, irmã. Você precisa revelar ao Senhor. Este é o meu chamado, esta é o seu chamado. Revelar ao Senhor. Eu gostaria muito de orar com você, se você entendeu essa palavra. Eu gostaria de orar com você, eu gostaria que você se colocasse de pé. Porque o Senhor conhece os seus. Eu conheço as minhas ovelhas. E nas minhas ovelhas serei conhecido. Eu sou o bom pastor. O nosso bom pastor quer ampliar o seu aprisco, quer multiplicar as suas ovelhas. Você já ouviu? Ovelha gera ovelha. Pastor gera pastor. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Das minhas ovelhas serei conhecido. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Soberano e eterno Deus, no nome santo de Jesus, eis aí, ó Pai, a Tua palavra. O Teu propósito para comigo, o Teu propósito para com meus irmãos e irmãs. O Teu propósito para com o Teu rebanho, para com o Teu aprisco. De que conheçam a Ti, Senhor, sendo nós a carta viva do Senhor, sendo nós aqueles que refletem a Tua imagem, a Tua semelhança.
que o teu nascimento e a tua morte, Senhor, e a tua ressurreição, aleluia, seja de fato eficaz na vida de cada um de nós nessa noite. Que venhamos a traduzir, Senhor, a Ti como único Deus verdadeiro, soberano e santo, aquele que há de vir e aquele que virá. Pois Tu és o alfa, Tu és o ômega, o princípio e o fim. Tu és o início, Tu és o derradeiro. Bendito é o Senhor que fala conosco. Bendito é o Senhor que nos coloca de pé e nos mostra, ó Deus, em Cristo Jesus, o propósito do nosso chamado. Estarmos com o Senhor para sempre, num reino glorioso e bendito, ao qual o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Fortalece-nos, Senhor, em nossas fraquezas e em nossas limitações. Dai-nos a alegria da nossa salvação, Senhor, a cada dia. Ó Pai, que venhamos a ter claro em nosso coração que ao assentar e ao levantar, o Senhor me vê. Que ao entrar e ao sair, o Senhor me vê. Que as palavras que saem dos meus lábios, o Senhor ouve. Nada há oculto ao Senhor. Nada há, ó Pai, que não haja de saber, e nada há oculto que não haja de ser revelado. Tu és o Senhor. Por isso nós estamos aqui, em Teu altar, diante da Tua casa, Senhor, agradecidos pelos Teus feitos e pelo Teu amor para conosco, pedindo ajuda ao Senhor, pedindo a porção do Teu Espírito, que nos ajude a vencer as nossas fraquezas e limitações, e nos coloque de pé a caminho, para que naquele grande e glorioso dia, possamos ouvir o Senhor nos chamar pelo nome, e glorificar o Teu nome santo para sempre. Bendito é o Senhor que está no meio de nós. Gratos a Ti só oramos, no nome santo de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, guardada no nosso coração, nos permita, Senhor, a caminhar sem pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor para sempre. Pois o Teu amor excede o nosso entendimento, ó Pai. Na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas consolações eternas do Teu Espírito Santo, seja conosco não só agora, mas para sempre. Que alegre o Senhor a levantar o Teu rosto, inclinar o Teu rosto para nós e nos conceder da Tua paz. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, tenha uma semana abençoada. Que as bênçãos do Senhor te alcance. Amém? E permaneça. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua casa. Que você, meu irmão, minha irmã, possa ir em paz. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Amém? Queremos lembrar aos irmãos, né, que na próxima quarta-feira estaremos aqui, orando por você, por sua casa e por sua família.